esperando em Deus ou entregando a Deus? Essa é uma frase que continuamente nós escutamos. E aí, como é que estão as coisas? Como é que está a vida? E a resposta de muitos é: estou esperando em Deus. Quando na verdade, uma vida poderosa não vem da espera, mas sim da entrega. Porque muitos podem cair no erro de dizer: estou esperando de Deus, quando na verdade é o Senhor que está esperando o nosso posicionamento. Quando nós falamos da Bíblia, a Bíblia está cheia de homens, repita comigo, homens comuns que fizeram coisas extraordinárias. Até Davi foi um homem comum? Até Davi foi um homem comum. Jesus foi um homem comum como todos nós. Mas o que tornou a existência desses homens tão poderosa e tão impactante? Cada uma das atitudes e posicionamentos que eles tiveram. Então, se nós queremos sair de um nível mediano, do nível onde nós nos encontramos hoje, nós precisamos de atitudes extraordinárias. Se nós queremos viver uma nova vida, é necessário um novo posicionamento, isso todos sabem, nós falamos continuamente, só que poucos realmente caem a ficha do que realmente isso significa. Tudo que o homem planta, isso ele colhe. Repita comigo, o finalmente sempre chega. O finalmente, quando nós plantamos, nós estamos sempre esperando que o finalmente as coisas aconteçam, finalmente os sonhos sejam materializados, nós esperamos que finalmente o Senhor venha nos entregar, só que o finalmente só chega depois que nós começamos a cavar um poço. Como assim? Quem aqui conhece a história de Isaac? Levanta as mãos, por favor. Isaac, o filho de Abraão, em uma determinada oportunidade, o Senhor disse assim para ele: não desça ao Egito, fique nessa terra. Por que o Senhor disse isso para ele? Porque naquela oportunidade, a terra onde o Senhor pediu para que ele ficasse, foi tomada por uma fome e por grande dificuldade. Qual foi o pensamento dele? Eu preciso sair daqui, senão eu vou sofrer as consequências. Só que repita comigo, por favor, não é o lugar, sou eu. De novo, não é o lugar, sou eu. Porque quando nós acreditamos que a nossa vitória depende do lugar, automaticamente nós estamos esperando que algo aconteça, quando na verdade nunca vai acontecer. Quando eu disse no início, esperando em Deus ou entregando a Deus, existem pessoas que passam ano após ano, passam a vida toda esperando e não chega a absolutamente nada, porque não entregaram aquilo que deveriam ter entregado. Isaac ficou nessa terra? Ficou. Ele prosperou? Prosperou. Como todos nós sabemos, naquele mesmo ano, na passagem diz que ele colheu 100 vezes mais. Só que ele não ficou em um único lugar, porque para quem recorda dessa passagem, primeiro ele se estabeleceu em uma cidade chamada Gerar. Ele cresceu tanto nessa cidade que ele incomodou, então pediram para que ele fosse embora. Aí ele foi para um outro lugar chamado Vale de Gerar. O que aconteceu? Ele prosperou? Ele prosperou. Só que lá foi diferente, porque ele foi em direção dos antigos poços do seu pai. Quando ele chegou no primeiro poço, o poço estava totalmente entulhado, estava fechado. Então ele precisou cavar, ele precisou desentulhar, ele precisou, repita comigo, agir. Porque nós ouvimos do Senhor constantemente que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos honrar. Só que o Senhor não é um garçom no qual você está sentado numa mesa e Ele chega e te entrega. E muitos não caíram a ficha disso. Nós precisamos colocar a mão na massa, porque a parte do homem, repita comigo, a parte do homem sempre vai existir. Sempre é sempre.
Não importa qual é o momento, não importa se é em dificuldade, em bênção, se é no início do ano, no final do ano, não importa, a parte do homem sempre existe. Ele foi lá e ele começou a desentulhar o primeiro poço. Nisso, os pastores que estavam naquele lugar, os outros pastores, entraram em conflito com os pastores de Isaac, e ele precisou mudar de poço. Ele foi para o poço seguinte. O que ele teve que fazer? A mesma coisa, ele teve que desentulhar, ele teve que cavar, ele teve que se esforçar, e aconteceu a mesma coisa, conflitos, dificuldades. Levando isso para o nosso dia a dia, existem momentos que nós trabalhamos, e parece que o negócio não está fluindo, só que muitos entendem esse não fluir, como um resultado definitivo, e não é isso, nós só precisamos continuar. Só não vive a glória de Deus quem para, quem continua, desfruta de tudo e mais um pouco. E ele foi para o terceiro poço. E o que aconteceu no terceiro poço? Exatamente o que eu disse na primeira frase. O finalmente chegou para ele. Só que depois de muito esforço, de muito sacrifício, e ele não olhou para o lugar. Ele sempre olhou para Deus. Quem insiste em olhar para o lugar, e acima de tudo, quem continuar a olhar para si mesmo, vai continuar dando risada na vida, mas de forma negativa, porque para quem se recorda, quando o Senhor apareceu a Abraão e a Sara, e ele disse o que iria acontecer, cada um em idade extremamente avançada, e o Senhor disse para eles, vocês terão filhos, vocês vão gerar. Qual que foi a reação de Abraão primeiro? Ele riu. Por que ele riu? Porque ele olhou para si. Quando ele olhou para si, ele não acreditou de cara. A mesma coisa aconteceu com Sara. Quando ela o ouviu, na passagem diz que ela riu consigo mesma. Esse riso significa incredulidade. Enquanto nós continuarmos a olhar para nós ou para o lugar, nós não vamos conseguir olhar para Deus. E enquanto nós não olhamos para Deus, nós não vivemos a glória de Deus. O que Deus tem para você, não é uma vida isenta de problemas, mas Ele quer mudar a realidade dos teus problemas. Como assim? A pesca maravilhosa. Qual que foi o problema inicial daquele povo, daqueles pescadores? Eles tentaram, trabalharam e não pegaram nada. As redes estavam vazias. Depois que o Senhor entrou no barco, todos conhecem a história, creio eu, eles lançaram as redes novamente, o que aconteceu? Eles jogaram as redes novamente, e o barco começou a quê? Afundar. Era um problema? Era, mas é o tipo de problema que todo mundo quer viver. Quando nós cremos em Deus, o significado de problema muda totalmente para nós. Como assim? No período de vacas magras, no tempo de José, foi um período de crise, não foi? José não cresceu como nunca? Então é exatamente assim que funciona com Deus. Então o que você precisa crer? Se eu continuar lançando as minhas redes, se eu continuar me posicionando, o meu problema não vai ser mais daquele tipo, falta, ausência, necessidade. O meu problema vai ser falta de espaço, falta de tempo, vai ser tentar adequar toda a minha realidade a uma medida muito maior, e esse é o tipo de problema, é o que todos nós queremos viver, só que isso não acontece de uma hora para outra, e isso não acontece do nada, isso não acontece de forma aleatória. Se você quer viver uma nova história, você precisa tomar decisões, repita comigo, diárias. Diárias. Por que decisões diárias? Porque normalmente aquela decisão que nós tomamos esporadicamente, ela não muda absolutamente nada na nossa vida. Então, ou nós assumimos um novo papel, uma nova postura, uma nova atitude, ou absolutamente nada vai mudar. Palavras como eu não consigo, palavras como eu não estou com vontade, palavras como não dá, estou cansado, precisam ser abolidas do vocabulário. Porque trabalhar muito não cansa. Uma vida sem resultados cansa demais. Se esforçar além da conta, não cansa. O que realmente cansa é você desejar muito, sonhar muito e conquistar muito pouco. Dentro da igreja,
existem dois tipos de pessoas. As pessoas que vivem de tentativas, vivem tentando, e as pessoas que vivem conquistando. Sabe quem são as pessoas que vivem conquistando? Quem resiste por mais tempo. Quem são aquelas que vivem de tentativas? Tenta uma vez, deu errado, para. Tenta outra vez, deu errado, para. Quem tenta, insiste, não para, esse sim alcança um resultado sobrenatural. E tudo isso em cima da palavra. O título da mensagem de hoje é: A fé caminha sobre a palavra. Olha o que diz em Romanos 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Muitos têm trocado a verdade de Deus por uma mentira. E qual que é o grande problema disso? Olha o que diz no próximo versículo. Não me envergonho do evangelho. Repita comigo, porque é o poder de Deus. Então, quando nós trocamos a palavra de Deus, nós estamos abrindo mão do poder de Deus. E quando nós abrimos mão do poder de Deus, literalmente as coisas se tornam impossíveis para nós. E entre as mentiras que muitos abraçam, ela é definida numa palavra muito pequena. Repita comigo, atalhos. De novo, atalhos. Essa é uma das maiores mentiras que as pessoas buscam. Porque não existem atalhos para uma vida poderosa. O caminho é um só, que é o caminho da obediência. Nós acreditamos que talvez se eu for por aqui, se eu fizer aquilo, vai me poupar de muita coisa e eu vou chegar lá muito mais rápido. Qual que é o grande problema dos atalhos? Os atalhos não dão errado de cara. Então eles nos fazem acreditar que eu estou no caminho certo. Só que nos atalhos não existem segurança, em nenhum deles. A Bíblia é totalmente contra atalhos. Olha o que diz aqui em Provérbios 21, versículo 5. Quem se apressa e toma atalhos, o que está escrito ali? Fica pobre. Então nós temos que tomar muito cuidado. A obediência é um caminho insubstituível. Muitos acreditam na lei da troca. O que seria essa lei? Se eu fizer isso, eu não preciso fazer isso. Se eu agir assim, vai compensar o fato de eu não fazer outras coisas. Só que cada mandamento, cada direção, cada palavra, cada versículo, são igualmente importantes, e repita comigo, estão todos ligados. Por exemplo, dízimos e ofertas. Eu dizimar e ofertar, não substitui o fato que eu preciso perseverar. O fato de eu ser uma pessoa de oração, não exclui o fato que eu preciso jejuar. O fato de eu estar na igreja 5, 6, 7 vezes por semana que seja, não exclui o fato que eu preciso mudar o meu comportamento lá fora. Muitos acabam entendendo como, se eu estou fazendo isso, é mais do que o suficiente, quando na verdade, não é. Ou nós corrigimos tudo, ou não muda nada. Ou eu corrijo, altero tudo, ou nada muda. Até porque nós sabemos que o amor de Deus, ele é incondicional. Você errando ou não, pisando na bola ou não, mentindo ou não, ele continua te amando. Só que as bênçãos são 100% condicionadas. Quando nós falamos condicionadas, então existe um preço a ser pago. E muitos acabam perdendo essas bênçãos por conta de uma simples palavra de 2 letras. Repita comigo, se. Se. Olha por que eu estou dizendo isso. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, repita comigo, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Como que começa o versículo? Se. Se você fizer,
É isso que vai acontecer. Se você obedecer fielmente, não existe fidelidade parcial. Ou você é fiel, ou você faz com o todo, ou você dá o seu melhor, ou não vai te gerar frutos nenhum. E aqui, quando aqui diz, colocarei muito acima de todas as nações, se vocês pegarem personagem por personagem, que viveram isso aqui à risca, sempre eles estiveram acima de todos os demais. Então, se nós queremos viver acima de tudo e de todos, nós precisamos colocar o sim em prática. Olha aqui no versículo 2, todas essas bênçãos, repita comigo, virão sobre vocês e os acompanharão se, de novo, se, mais uma vez, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. O que esse versículo nos mostra? Quando nós não respeitamos os sis, nós vivemos correndo atrás de algo que nunca chega. Porque aqui que nós acabamos de ler, elas virão sobre você. Então, se você quer parar de correr atrás e começar a receber, comece a colocar o si em prática. Virão sobre vocês e os acompanharão. A bênção não está sobre o lugar. Repita comigo, a bênção está sobre a minha vida. Não foi isso que aconteceu com Isaac? Ele mudou de um lugar, ele prosperou. Ele mudou de outro e prosperou. Hoje ainda cedo, nós ouvimos o seguinte, presta atenção no seguinte testemunho. Um rapaz, ele estava trabalhando em um determinado lugar, no qual ele estava crescendo, vendendo muito, literalmente os resultados dele estavam assim, extraordinários. E como todos já sabem, quando nós crescemos muito, nós incomodamos muito. Ele começou a incomodar outras pessoas lá dentro. Nisso, o próprio patrão começou a meio que pegar no pé dele, forçando uma possível saída. O que aconteceu? Esse rapaz saiu. Sabe o que aconteceu? A bênção saiu junto com ele. O lugar não vendeu mais nada. E quando o rapaz mudou de trabalho e foi para o outro, o que aconteceu nesse outro lugar? Porque a bênção estava sobre quem? Então, por isso que nós precisamos trabalhar a nós mesmos, não é o lugar. É óbvio que, se tem alguma coisa que nós precisamos resolver, falta de organização, algumas limitações dentro da empresa, dentro do trabalho, fato, precisamos organizar. Só que a nossa vitória não se apoia em cima disso, mas sim do que acontece aqui dentro. Toda vitória acontece de dentro para fora. Quando nós aprendemos a vencer as nossas pequenas batalhas, somente assim nós chegamos na vitória maior. Por exemplo, falando de bens materiais para ficar mais claro, carros, casas, terrenos, imóveis de uma forma geral, é o resultado final de uma vitória. Só que toda grande vitória é construída em cima de pequenas vitórias diárias. E essas vitórias diárias estão diretamente ligadas a isso daqui. Se fizer, se obedecer, se seguir, assim como uma grande derrota. Falência, perda e assim por diante, está diretamente ligado a pequenas derrotas que aconteceram antes. Continuando, no 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Então não importa o lugar, quanto a bênção está em você, seja um lugar, seja em outro, tudo dá certo. Os filhos do teu ventre serão abençoados. Repita comigo, os filhos do meu ventre serão abençoados. O que esse versículo nos diz? Que a nossa obediência ou desobediência interfere diretamente naqueles que estão ligados a nós. Olha o porquê que nós precisamos pagar o preço na direção certa. Porque tanto vitória quanto derrota não vem somente sobre nossas vidas, respinga em todos aqueles que dependem de nós, seja funcionários, seja família, esposa, filhos, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas,
Vocês serão abençoados, repita comigo, eu serei abençoado em tudo que eu fizer. Gratuitamente? Não, se você fizer. Esse parece um sonho muito distante para muitos. Ser abençoado em tudo aquilo que eu fizer. Ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu fizer. Alcançar uma glória maior em tudo aquilo que eu fizer. É possível vencer todas as batalhas? Sim ou não? O que vocês acham? Saiam de cima do muro. Acha que não? Quem mais acha que não? Sozinhos, não. Em Deus, sim. É possível vencer todas? É possível vencer todas. Só que muitos acabam confundindo resultados negativos momentâneos como uma derrota maior, quando na verdade não é isso. Eu ainda estava compartilhando com um grupo de obreiros no domingo, ontem, o seguinte testemunho. Uma pessoa tinha fechado uma venda de 18 mil reais, você estava lá, você escutou, de 18 mil reais. É um bom valor? Já pensou pingando na tua conta bancária 18 pau lá, para você gastar do jeito que você quiser? Tinha fechado o contrato, estava tudo assinado, já tinha passado os dados bancários, tudo ok. A pessoa que tinha comprado deu para trás. E era um dinheiro que a família estava precisando naquele momento. Deu para trás. Ela, pelo contrato, ela tinha o direito de acionar a pessoa, ela poderia fazer o que fosse preciso para receber pelo menos parte do valor. Só que ela falou que com ela mesma foi como se uma voz tivesse dito: não faça nada porque eu vou te justificar. E o que aconteceu? Ela perdeu essa venda de 18 mil reais, na semana seguinte ela fechou uma venda de 227 mil reais. Então muitas vezes, não é que nós perdemos uma batalha, é porque o que o Senhor tinha preparado era muito maior. A própria história de Davi diz que Davi vencia cada uma das batalhas que ele enfrentava. Então é possível vencer todas as batalhas? Sim, é possível vencer todas as batalhas. A própria história de Isaac parecia uma derrota. Quando ele cavou o poço, teve problema e perdeu o poço. Não era uma derrota, mas é porque o Senhor tinha algo lá na frente preparado muito maior e muito melhor. Só que, por conta desse pensamento de que não dá para vencer todas, nós acabamos entendendo como normais alguns resultados que não são normais. Não dá certo para todo mundo mesmo, em algum momento alguém perdeu. Só que esse não pode ser o seu pensamento. O seu pensamento deve ser: comigo vai ser diferente, a minha realidade vai ser outra. Pessoas podem estar fracassando, o problema é delas. Eu não vou fracassar, porque eu sei a quem eu tenho servido. Pessoas podem estar perdendo, eu não vou perder, eu vou crescer. Não foi o que aconteceu com José? O mundo inteiro passando dificuldade, vindo comprar dele, e ele faturando como nunca. Então, eu posso vencer todas, sim. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês, repita comigo, os inimigos que o atacarem. Esse é um questionamento que assim, chega de balde. Se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou vindo na igreja, por que ainda os problemas estão chegando? Porque nunca foi prometido na Bíblia que você não teria problemas. Quando nós colocamos em prática, a risca, a vida de obediência, nada impede que os inimigos cheguem, continua chegando. Só que qual que é a grande diferença? O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, repita comigo, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Então não é garantia que os problemas não vão chegar, mas sim que eles vão chegar, mas eles vão embora. E esse é um questionamento que nós temos que tomar muito cuidado, porque dependendo do questionamento que entra aqui, contamina todo o resto. Uma vez que o coração está contaminado, a vida fica contaminada. E uma vida contaminada é uma vida infértil que não gera nenhum tipo de fruto. Então aqui nós estamos falando de sermos bem-sucedidos todos os dias, em tudo o que fizermos, e vencendo cada um dos inimigos que nós enfrentarmos. Repita comigo, eu creio nisso. Eu vou viver essa vida, eu serei bem-sucedido em tudo que eu fizer, e os inimigos que chegarem, por 7 fugirão.
7 caminhos, eles vão vazar. Só que tudo isso tem um preço, e é o preço do posicionamento. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se, de novo, se, e o se não para. Por isso que nós não podemos parar. Se os sis continuam, nós precisamos continuar. O Senhor fará de vocês seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá, repita comigo, o Senhor me concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, na terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Quando aqui diz grande prosperidade, Deus é um Deus de grandes medidas. Se você acha que sabe o que é a grandeza que Deus tem preparado para você é muito, muito maior. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Repita comigo: eu emprestarei a muitas nações, e de nenhuma tomarei emprestado. Repita comigo novamente: eu emprestarei a muita gente, mas de ninguém eu tomarei emprestado. Esse é o estilo de vida que Deus tem prometido para você. Esse é o tipo de vida que Ele tem preparado para você. Esses são os planos de bem que Ele tem para você. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Repita comigo: eu estarei sempre por cima e nunca por baixo. É grande a promessa? É muito grande. Parece distante? Parece. Mas já tem gente vivendo isso daqui. Já tem gente vivendo exatamente essa realidade. Já pararam para pensar que em muitos momentos da sua vida você já se questionou? Parece que tem pessoas que nunca vivem esse tipo de problema. Parece que o fulano de tal, ele nunca enfrenta essa realidade. Quem já parou para pensar assim? Levanta as mãos, por favor. Todo mundo, até eu. Só que o fulano de tal tomou decisões lá atrás. O fulano de tal, ele fez sacrifícios lá atrás. Ele colocou limites do qual ele sabia que ele não poderia ultrapassar, porque ele sabia que poderia custar muito caro. Então uma grande vida é consequente simplesmente de grandes atitudes. Querendo muitos ou não, a palavra tem se cumprido à risca na vida de todos, seja para a dor ou seja para a paz, seja para a derrota ou seja para a vitória. Mas o que nos dá esperança? Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar o rumo, ainda dá tempo de corrigir, ainda dá tempo de vivermos a melhor fase da nossa vida. Porque tem mais essa. É mais comum do que vocês possam imaginar. Pessoas com 40, 50 anos, muitas vezes nos dizem: ah, mas já perdi muito tempo na minha vida. Se eu não vivi até agora, eu não vivo mais. Se Abraão estivesse aqui nesse altar, te falaria justamente o contrário. Ele com 100 anos, ele estava vivendo aquilo que ele nunca tinha vivido. Com 100 anos, ele estava vivendo a materialização do maior sonho, do maior desejo, da maior vontade que ele tinha. Só que ele pagou o preço, andou em obediência e viveu uma vida poderosa. Não se desviem nem para a direita,
nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestarem culto. Olha o que diz em Provérbios 3, versículo 1. Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Repita comigo, meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Deus nunca vai poder te dar se Ele não puder te ensinar. Por isso nós precisamos estar extremamente flexíveis e atentos ao que o Senhor está falando. Porque se Ele não puder te ensinar, Ele nunca vai poder te dar. Eu sei porque eu já ouvi isso do meu pai. Em qual ocasião? Todo mundo fica ansioso para tirar carta quando faz 18 anos, não fica? Quero tirar carta, quero dirigir, quero independência. Eu morria de medo, eu não queria dirigir. E meu pai forçou. Pai, eu não quero. Coisa de louco, né? Totalmente no contra. Vai, entra aí no carro. Não quero, não estou com vontade. Sabe o que ele me disse? Se eu não puder te ensinar, eu não vou poder te dar. Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós somos extremamente teimosos. O Senhor está querendo te mostrar, Ele está querendo te ensinar, Ele está querendo te direcionar, e você está insistindo em não fazer, por isso que Ele não está te entregando, por um ato de amor. Porque se Ele te der, e você não estiver preparado, não souber como lidar, sabe o que vai acontecer? Se eu não tivesse aprendido a dirigir, e eu tivesse pegado um carro, eu teria morrido. Então, se Ele puder te ensinar, Ele vai poder te entregar. Guarde sempre no coração as minhas instruções. Olha se de novo, se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos, e isso lhe dará prosperidade e paz. Quem quer prosperidade e paz? Todo mundo. Só que aqui diz, vida prolongada. Então nós estamos falando de prosperidade e paz por muito tempo. Pare de olhar para o tamanho do sacrifício e comece a colocar o foco no benefício. Porque enquanto o sacrifício for muito maior do que o resultado que você deseja alcançar, você nunca vai chegar lá. Para de olhar para o tamanho da maratona, para o tamanho dos sacrifícios, até porque quem olha para o sacrifício vive uma vida sacrificada. Quantos não chegaram na igreja com a vida totalmente sacrificada, casamento sacrificado, financeiro sacrificado? Quando eu digo sacrificado, não é fazendo sacrifícios não, estou falando literalmente sacrificado, perdendo, morrendo, desestruturando. Não, existe um preço, nós precisamos pagar para viver uma grande vida. Levante, se coloca de pé, por favor. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida, grave isso em seu coração. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Existe uma diferença muito grande entre você dizer, eu sou capaz, para Deus me capacita. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Muitos, depois de receberem só um pouquinho, uma pequena demonstração de poder, acabam ficando bobos. Como assim? É porque eu fiz, é porque eu sou bom, é por conta da minha capacidade. E é nessa hora que tudo começa a desmoronar. Lembrem-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Repita comigo, lembrem-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Se eu perguntasse para você, o espiritual é a parte mais importante da sua vida? Na prática, creio que 100% das pessoas diriam sim. Só que a nossa rotina mostra isso. Esse é o grande problema. Parece distante essa vida que o Senhor promete? Ela só parece distante porque nós não nos posicionamos. Porque depois que nós nos posicionamos,
Quando nós vencemos um desafio, depois que nós vencemos, por mais difícil que ele tenha sido, o sentimento é: passou, venci, superei. E quando você chega lá, naquele resultado que você deseja, é como se toda aquela dor, todo o teu esforço tivesse ficado para trás. Como, por exemplo, uma mãe durante o período de gestação. Passaram-se os 9 meses. Quando chega o dia de nascer, não sente muita dor? Eu não sei. Mulheres, a dor não é imensa? Pelo que vocês ouviram falar, não é muito grande? Só que depois que a vitória está ali nas mãos, você acha que a pessoa para e pensa, a mãe para e pensa, e foca na dor que ela sentiu lá atrás? A Bíblia fala sobre isso. Se esquece do tempo de dores, se esquece do tempo onde as dificuldades chegaram, porque o que conta é o resultado final, como nós terminamos. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde, os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Então, os seus celeiros ficarão cheios de trigo, cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Presta atenção nesse versículo 21 e olha o quanto ele é importante. Meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria, que não vem de estudos, não vem de livros, mas vem de Deus, e a capacidade, repita comigo, e a capacidade, o que está escrito depois? De tomar decisões certas. A vida que você vai viver no futuro depende das decisões que você está tomando agora. A vida que você desfruta hoje é fruto das decisões que você tomou lá atrás. O que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar. E essa palavra, tudo isso que nós acabamos de ler, é fundamentado em cima da verdade de Deus. Eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos. Não troque a verdade de Deus por uma mentira. Não acredite em uma vida de atalhos. Pegar um atalho significa pegar o rumo errado. O processo, o caminho pelo qual você deve trilhar, faz parte de uma construção sólida. Porque quem pega atalhos, os caminhos mais rápidos, não é que você não vai chegar lá. Muitos acabam até chegando, mas atalhos não trazem solidez para a vida. Por isso que na mesma velocidade que chegam, acabam perdendo. O que Deus tem para você é uma vida de fartura, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas. Deus quer que você se torne bem-sucedido em absolutamente tudo. Então você não pode abrir mão disso. Se Ele te prometeu uma grande vida, não se contente com a vida que você tem vivido hoje. Se Ele te prometeu grandes resultados, não tolere resultados pequenos. Nós somos eternamente gratos, mas nós precisamos ser inconformados, porque quando o conformismo chega, quando a aceitação entra, é nessa hora que nós paramos de crescer. O que Deus tem para vocês nesse final de ano, só Ele vai poder revelar, mas você só vai conseguir fazer parte disso, se cada um desses sis forem respeitados e honrados. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra é a verdade, ela liberta. Por intermédio da palavra você recebe espírito e vida. Por intermédio da palavra nós temos autoridade para mudar qualquer situação. O Senhor te deu poder, te deu autoridade para mudar o teu destino. Se você não gosta do que você vive hoje, começa a trabalhar para mudar o que você vai viver amanhã. Só que você só tem o hoje, só tem o agora. Você não sabe o que está por vir, mas você sabe que agora você tem condições de viver uma nova vida. Então neste momento eu gostaria que você entrasse em oração,
com as suas palavras, dizendo: meu Deus, eu vou me posicionar da forma que eu preciso me posicionar, eu vou pagar o preço que eu preciso pagar, eu vou fazer o que for preciso, e chega de buscar atalhos. Eu não vou buscar os caminhos mais fáceis, porque quem busca os caminhos mais fáceis, os caminhos mais simples, continuam fracos. Mas diga: meu Deus, a partir de hoje eu vou andar em obediência, eu vou cuidar, meu Deus, cuidar da tua palavra, eu vou seguir, meu Deus, fielmente cada uma das suas palavras, dos seus mandamentos, e eu vou viver uma vida de poder, de glória, de favor. Declare isso: a partir de hoje eu vou estar acima de todas as nações, eu vou estar acima dos problemas, eu vou estar acima do caos, eu vou estar acima das dificuldades, eu vou estar acima de uma vida de tristeza, eu vou estar acima de uma vida de angústias, eu vou estar acima de absolutamente tudo, porque a vida que eu vou viver é uma vida extraordinária. Declare quais são as bênçãos que virão sobre você, quais são as bênçãos que vão te acompanhar a partir de hoje. Declare aquilo que você tem corrido atrás por muito tempo. Declare: essas boas notícias vão chegar até mim, os clientes novos vão chegar até mim, as oportunidades grandiosas chegarão até mim, e elas virão até mim e vão me acompanhar por onde eu for. Declare isso: onde eu estiver, vai haver uma diferença neste lugar. Com os lugares que eu pisar com a planta dos meus pés, vai haver uma diferença neste lugar, seja na cidade, seja no campo, seja no trabalho, seja em outro lugar. Diga isso: vai haver uma diferença onde eu estiver. Eu vou viver uma vida gloriosa, uma vida de poder, uma vida de vitórias, uma vida de grandes realizações. Eu não vou conhecer o fracasso. Por muito tempo eu vivi uma vida de fracasso, mas diga isso: a partir de hoje eu vou viver uma vida de vitórias, eu vou viver uma vida de conquistas, eu vou viver uma vida de grandes realizações. A partir de hoje eu serei abençoado em tudo o que eu fizer. Diga isso: eu serei abençoado em tudo o que eu fizer, eu serei abençoado em cada um dos meus projetos pessoais, profissionais, familiares, eu serei abençoado em tudo aquilo que vier às minhas mãos. Diga isso: eu serei bem sucedido a cada instante da minha vida, todos os dias. Por muito tempo eu acreditei em mentiras, que não tinha como eu vencer todas as batalhas, mas declare isso: eu vou vencer cada uma das minhas batalhas, eu vou vencer cada um dos meus desafios, eu vou vencer cada um dos meus inimigos, eu vou vencer absolutamente tudo, e eu vou viver uma vida gloriosa, eu vou viver uma vida de poder. Declare isso: e por muito tempo eu vivi uma vida mediana, medíocre, mas a partir de hoje eu vou viver uma vida de grande fartura, eu vou viver uma vida de grandes bênçãos, eu vou viver uma vida de grandes vitórias. Eu não vou mais conhecer a tristeza, mas a partir de hoje eu vou andar, declare isso, de vitória em vitória, de alegria em alegria, de realizações em realizações. Por muito tempo eu fracassei, mas declare isso: eu não vou fracassar mais. Por muito tempo eu fui humilhado, mas eu não serei mais humilhado. Por muito tempo eu fui envergonhado, mas diga isso: eu não vou mais conhecer a vergonha. A partir de hoje eu vou conhecer uma vida que eu ainda não tinha experimentado, eu vou viver uma realidade que eu ainda não tinha vivido, eu vou chegar em lugares que eu não tinha chegado. Quais são os lugares que você vai chegar? Qual que é o público que você vai alcançar? Quais são as vitórias que você vai viver? Quais são as entregas que você vai fazer nessa tarde, para que o Senhor te entregue aquilo que você ainda não recebeu? Chega desse tempo de espera. Diga isso: chega desse tempo de espera, chega dessa vida de tentativas. Não, a partir de hoje eu vou viver uma vida de grande êxito, eu vou viver uma vida caminhando, meu Deus, de glória em glória, e sempre para uma glória muito maior. Os meus celeiros, o meu trabalho sempre estarão cheios. Diga isso: a minha vida vai estar cheia de vitórias, cheia de conquistas. Eu serei abençoado nessa terra, em outra terra, em qualquer lugar que eu estiver. Não existe dificuldade, não existe dificuldade, não existe dificuldade. Para mim, eu vou viver uma vida diferente. Na minha vida os resultados serão outros. Diga isso: a dificuldade, a tristeza, o cansaço não está em trabalhar muito, mas em viver uma vida de derrotas. Então declare isso: a partir de hoje as derrotas vão cessar, a partir de hoje as mediocridades vão cessar, a partir de hoje a frustração vai acabar, a partir de hoje tudo vai fluir, tudo vai caminhar, tudo aquilo que estava travado na sua vida, começa a declarar: vai fluir, vai acontecer, vai dar certo, e vai acontecer da melhor maneira possível, porque o que o Senhor Deus tem para você são grandes vitórias, grandes bênçãos, grandes conquistas. Então declare quais são os seus sonhos que vão se materializar,
Quais são eles, aqueles que vão se concretizar? Então declare: meu Deus, eu já me vejo naquele lugar de honra, eu já me vejo naquele lugar de glória, eu já vejo a minha empresa própria, eu já vejo, meu Deus, aquele determinado número de clientes. Declare qual é o salário que você vai ganhar a partir de hoje, qual é o salário que você já consegue ver sendo depositado na sua conta, qual é o cargo que você já se enxerga ocupando. Declare: meu Deus, o finalmente da minha vida vai ser hoje, o finalmente da minha vida vai ser hoje. Por muito tempo eu olhei para o lugar, por muito tempo eu olhei para pessoas, por muito tempo eu olhei para os lugares errados, mas diga isso: eu não estou olhando para os lugares errados, eu estou olhando para o Senhor, porque é do Senhor que virá o meu socorro, é do Senhor que virão as minhas vitórias, é do Senhor. E declare isso: a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje, quais são os inimigos que você está enfrentando até o dia de hoje, que estão insistindo em te acompanhar? Declare: esses caminhos, eles entraram por um caminho, mas por 7 eles fugirão. Eles entraram de uma forma, mas eles não vão permanecer, eles não vão me acompanhar. Eu vou viver uma glória muito maior. Por muito tempo eu não vivi, mas a partir de hoje eu vou viver, porque eu vou viver, meu Deus, aquilo que o Senhor me prometeu. Eu vou viver, a tua palavra vai se cumprir à risca, vai se cumprir em cada uma das vírgulas, nos detalhes na minha vida. Eu vou viver uma glória extraordinária, eu vou viver uma vida poderosa. Declare, fala: meu Deus, o meu final de ano vai ser poderoso, o meu final de ano vai ser de grandes acontecimentos, o meu final de ano ficará marcado, porque eu finalmente vou alcançar aquilo que eu tanto desejo, eu finalmente vou viver a vida que eu tanto busquei, eu finalmente vou chegar naquela realidade que eu tanto almejei, eu vou chegar nessa condição. Eu não vou mais passar vontade. Diga isso: eu não vou mais passar vontade, eu não vou viver desfrutando simplesmente daquilo que eu posso desfrutar naquele mês, não. A partir de hoje vai ser fartura. Diga isso: a partir de hoje vai ser fartura, vai ser abundância. Não é o que dá, mas sim o que eu quero, que eu vou viver. Não é aquilo que está sobrando, mas sim aquilo que o Senhor vai me entregar em quantidade excessiva, sempre muito mais do que o necessário. Diga isso: meu Deus, eu creio no teu poder, seja de um jeito, seja de outro, eu vou viver uma glória maior. O que Ele tem para você é vida prolongada, com prosperidade e paz. Então declare isso: eu vou viver por muito tempo prosperidade e paz, eu vou viver uma vida de prosperidade e paz, eu vou viver uma vida de prosperidade e paz, eu vou viver por muito tempo uma vida de grande prosperidade, de grande paz. O teu finalmente vai chegar, assim como o finalmente de Isaac chegou. Ele cavou um poço, ele cavou outro poço, e o Senhor tem visto, você está cavando, você está se esforçando, e o teu finalmente está chegando. Declare: desse ano não passa, ainda neste ano eu vou viver o impossível. Ainda neste ano, diga isso: eu vou viver aquilo que eu ainda não vivi. Aquilo que não era normal vai se tornar normal, aquilo que não era comum vai se tornar comum, aquilo que parecia ser impossível, diga isso, vai se tornar possível na minha vida. E eu vou viver para ver, meu Deus, uma glória muito maior se materializando na minha vida. Eu creio nisso, eu vou viver uma glória infinitamente maior ainda neste ano. Não deixe que ninguém tire isso do seu coração, nem pessoas, nem circunstâncias, nem problemas, nem imprevistos. Se você continuar a crer, se você continuar a confiar, se você continuar a acreditar, a palavra te garante que você vai receber. O problema é quando você dá vazão para que alguns sentimentos e pensamentos entrem na sua mente, e uma vez que esses pensamentos errados entram, é nessa hora que tudo começa a travar. Não pode travar mais. Você é muito maior do que você realmente acredita. Você é muito mais capaz, não pela sua própria capacidade, mas por aquilo que o Senhor faz e usa você. Olhe para cá um instante. Olha o que diz no livro de João 14, o versículo 12 até o 14. Digo a verdade: aquele que crê em mim,
fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas, repita comigo, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Repita comigo, o que eu pedir em seu nome, assim o Senhor fará na sua vida. O Senhor já foi derrotado? Ele já foi envergonhado? Já foi humilhado? Aqui diz que nós faríamos obras como as que o Senhor fez. O Senhor curou, prosperou, libertou, mudou. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode prosperar, curar, libertar e mudar. Só que você precisa crer. Existe uma barreira muito grande para muitos entre uma vida com Deus e uma vida de grande fartura, de grande prosperidade. Só que na verdade, Deus não tem barreira alguma com riquezas, com honra, com grandes realizações. O grande problema é quando essas riquezas, essas vitórias tomam um lugar que é só de Deus. Mas do contrário, nós acabamos de ler: eu farei para que o nome do Pai seja glorificado. Ou seja, por intermédio dos teus resultados, fica evidente o poder de Deus aqui na terra. Então Deus tem o interesse que você vença? E muito. Deus tem o interesse que você cresça? E muito. Só que Ele não pode ser um único interessado. Das duas formas não funciona. Se Deus trabalhar sozinho, Ele não trabalha, então não vai dar certo. Se você fizer por conta, sozinho, não vai dar certo. Então é uma via de mão dupla. Você entra com o seu 100%, Deus entra com o 100% dele. E é nessa hora que a reviravolta acontece. Olha o que diz em Deuteronômio 15: assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Olha o desejo do Senhor: que não haja pobre, miserável, pessoas em dificuldades. Pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Feche os seus olhos novamente. Tudo sempre vai voltar para a mesma coisa, para uma vida de obediência. Não busque atalhos. A única vida, o único caminho é a obediência. O que Deus tem para você tem um preço? Tem, mas vale muito a pena depois que você chega lá. Todos nós estamos gestando os nossos sonhos e projetos. Nós estamos passando por esse período de gestação. Chega o momento das contrações. Muitos estão passando pelo período de contrações, pelo período de dores, por esse período terrível. Mas não pare, insista, continue, não se desvie nem para a direita e nem pela esquerda, porque o teu sonho vai nascer, a tua vitória vai nascer, a grande vida vai nascer, e vai nascer ainda neste ano. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Que o Senhor fortaleça-os, levante-os. Eu quero determinar um final de ano poderoso, glorioso, onde o seu povo venha ser abençoado em tudo aquilo que vierem às mãos deles,
que eles venham vencer cada uma das batalhas, que semana após semana, quando os desafios chegarem, que eles se tornem vitoriosos sobre cada um deles. Eu quero determinar um final de ano de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes acontecimentos, e eu declaro que o finalmente vai chegar ainda neste ano. Ainda neste ano você vai ver uma glória maior, ainda neste ano todos verão coisas inéditas, ainda neste ano vocês serão honrados como ainda não tinham sido honrados, ainda neste ano vocês vão viver uma glória que vai te surpreender, ainda neste ano eu declaro isso, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu declaro que tudo que vier às tuas mãos, que você venha ter êxito, eu declaro que todos os lugares que você pisar com a planta dos teus pés, que sejam territórios conquistados. Eu quero determinar que cada oração, que cada pedido, que cada declaração que sair da tua boca, que o Senhor venha materializar cada uma delas. Eu abençoo, eu concordo com as suas vitórias, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu creio, repita comigo, que ainda neste ano eu vou viver uma glória maior. O que não era comum vai se tornar comum a partir desse ano, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.